queridos amigos, pela oportunidade da reflexão, pedindo a eles que nos abençoe de forma que nós possamos aproveitar essa noite, de forma a enriquecer um pouco mais os nossos conhecimentos a respeito de um tema tão atual e tão controverso ainda dentro da nossa doutrina espírita. O Espiritismo vê as curas espirituais ou curas paranormais com muita naturalidade. Nós todos somos fulcros geradores de energia. Quando nós somos capazes de projetar essa energia em direção a outra pessoa e tonificá-la com um sentimento de compaixão, de bondade, de desejo sincero da sua melhoria, nós estamos efetuando um processo de cura paranormal. Quando a mãe sopra o dedinho do bebê que se queimou no fogão, ela está fazendo terapia espiritual. Quando o pai põe-se a massagear a barriguinha da filhinha que tem cólicas, está fazendo terapia paranormal. Aquelas saudosas rezadeiras ou benzedeiras do passado, hoje infelizmente muito raras, que com a sua reza simplória emitiam correntes de vibração positiva para as pessoas, eram médiuns de cura. Allan Kardec teve a oportunidade de examinar esse processo em vários momentos de sua obra. E ele cunhou a expressão médium de cura para designar aqueles médiuns capazes de aliviar as doenças ou curá-las através do toque ou da imposição das mãos. Ele próprio foi curado de uma doença muito grave dos olhos, já desenganado pela medicina oficial, através de passes magnéticos recebidos de uma sensitiva francesa. Portanto, a gente tem que ver esse processo sem misticismo, sem superstição, como uma coisa simples, natural, comum, que vem acompanhando o homem desde os seus primórdios. O que a doutrina espírita fez foi estudar esse processo e tentar apresentar, normatizá-lo de uma forma saudável, de uma forma sadia, evitando excessos e evitando abusos. Portanto, todos nós podemos nos utilizar desses recursos espirituais que a doutrina espírita nos oferece. No entanto, é importante nós termos em mente um ponto que eu acho capital nessa reflexão. Nós temos que entender que a terapia espiritual, ela faz parte das terapias alternativas, as quais nos é lícito procurar na solução dos nossos problemas. No entanto, não corresponde à terapia clássica acadêmica que a ciência oficial vem nos apresentando. E nós, na condição de espíritos encarnados, na atual fase evolutiva em que nos encontramos, nós não podemos dispensar, em hipótese alguma, o concurso da ciência acadêmica, que representa, na verdade, o esforço de mais de 4 séculos de espíritos de alta evolução dedicados à ciência. Nós temos que entender que os avanços da medicina em particular e da ciência em geral são patrocinados pelo Cristo. Quando algo se verifica de novo na ciência médica, a determinação para que isso se materializasse no planeta vem da esfera do Cristo. Quando Jesus percebe que a humanidade merece este ou aquele salto evolutivo na área tecnológica, ele envia à Terra, através da reencarnação, missionários que se dedicam a esse mistério. E nós vamos tendo então saltos evolutivos tão notáveis que hoje configuram uma medicina de ponta que nós possuímos. Nós podemos lançar mão de todas as terapias alternativas, incluindo a terapia espírita, mas jamais podemos nos descuidarmos daquilo que Jesus nos oferece através da ciência oficial. Mesmo porque, se esse recurso existe e nós não lançamos mão dele, nós estamos assumindo uma responsabilidade própria perante aquilo que nós temos de mais extraordinário, que é o nosso corpo. Um médico amigo espírita contou-me o seguinte fato. Era um cidadão
que estava emagrecendo e apresentando fortes dores abdominais. Ele então foi fazer uma endoscopia com esse colega, médico espírita, endoscopista, e ele detectou no exame um câncer na fase inicial, numa região do estômago, e indicou a cirurgia, que naquela fase seria curativa. No entanto, esse cidadão, também espírita e sua família, decidiu não operar e ouvir aconselhamento de um médium de cura que à época fazia muito sucesso no Brasil. E esse médium, então, incorporado, disse a ele: não opere, eu trato de você, mas não opere. Se operar, a coisa vai complicar e aí eu não garanto nada. Vamos fazer o tratamento só espiritual. E eles então deixaram de lado a cirurgia, começaram a submeter aquele tratamento. Ele até teve uma pequena melhora, mas meses depois voltou a piorar, a coisa fugiu ao controle. Retornaram então ao médico, que fez uma nova endoscopia, e o câncer havia comprometido todo o estômago, e posteriormente viu que já havia comprometido o pâncreas, fígado, inoperável. Ele veio desencarnar em 6 meses. Nós então temos que entender que os recursos que a ciência médica nos oferece são notáveis, e que nós não podemos nos descuidar deles. Porque se o fizermos, toda a responsabilidade pela nossa saúde e pela nossa desencarnação precoce passa a ser nossa. Eu procuro enfatizar muito essa questão, porque eu acho que isso é educativo. E raramente a gente tem a oportunidade de falar isso para um grupo maior de pessoas. A gente às vezes fala isso para uma pessoa no consultório. Mas particularmente entre os espíritas, a gente nota uma certa má vontade às vezes, com terapias oficiais, com medicamentos, que muitas vezes vão ser os responsáveis pela recuperação da sua saúde. Muitos dizem assim: não, eu gosto da medicina natural, porque a medicina natural ela tem menos risco, o que é um engano. A medicina natural tem tantos riscos como qualquer outra. Os venenos são naturais. O veneno do escorpião é natural. A toxina botulínica, uma gota mata o indivíduo em 12 horas. É natural. Está na natureza. Existem cogumelos muito venenosos. E é bom lembrarmos que quando um medicamento é lançado, esse medicamento foi estudado durante, no mínimo, 10 anos. E ainda dá problema. E ainda dá problema. Imagine os recursos que não foram testados. Aqueles recursos ditos naturais, que ninguém examinou, que ninguém estudou. Então a gente tem que ter um senso crítico com relação a isso. Eu às vezes fico assim impressionado. Outro dia um paciente meu, eu encontrei com ele cheio de urticária no corpo, umas equimoses no braço que dava medo. Eu disse assim: mas o que é que houve? Você sumiu do consultório? Eu falei: eu estava com muito medo dos seus remédios. Eu falei: e o que é que você fez no lugar dos meus remédios? Não, eu estou fazendo um tratamento com picado de abelha. Eu disse assim: puxa, você tem medo dos meus remédios, mas não tem medo de picada de abelha? Eu tremo de medo de picada de abelha. E o coitadinho cheio de urticária, de equimose, fazendo lá o tratamento com as picadas de abelha. Então a terapia espiritual é algo notável que nós devemos lançar mão, sempre sobre a assistência da terapia médica. Mesmo porque, se nós desencarnarmos, quem vai assinar o atestado de óbito não é o espírito nem o médium, é o médico. E sem atestado de óbito, não enterra. Então, vamos dar início aí às nossas perguntas. A primeira delas aqui, a gente poderia perguntar ao Ricardo: o que vem a ser a mediunidade de cura? A mediunidade de cura é a maior capacidade que tem o indivíduo de transferir essas energias para outras pessoas. Todos nós somos médiuns de cura em senso lato. Todos nós podemos curar através da oração, do toque, da massagem, do passe. O psicólogo, o médico, o fisioterapeuta são médiuns de cura no momento em que exerce a sua atividade. No entanto, algumas pessoas possuem essa capacidade em grau superlativo. É uma propriedade própria desses indivíduos. Eles são capazes de liberar essa bioenergia que Allan Kardec chamava de fluido vital. São capazes de liberar essa energia de uma forma mais importante. E é isso que lhes dá essa conotação
de médiuns de cura propriamente ditos. O que deve fazer alguém que descobre que é médium curador e como ele deve se portar? O médium de cura, minha gente, é dos médiuns mais assediados na face da Terra. E é uma mediunidade de prova sob certo aspecto. Porque o indivíduo passa a ser cercado por uma série de indivíduos, alguns bajuladores, outros mal intencionados, alguns simplesmente querendo se favorecer ao A ou a B. Ele é cortejado, muitas vezes ele é vítima de chantagens de processos de corrupção. Muitos são de família simples, muitos são pessoas de baixos salários. Então ele é envolvido de formas diferentes que poderiam comprometer a sua reencarnação. Então o que o médium de cura deve fazer, quando ele se descobre portador dessa mediunidade, é se integrar a um grupo espírita sério, responsável, que será a sua defesa perante as possíveis quedas que podem acometê-lo. No centro espírita, ele vai primeiro estudar a mediunidade, ele vai entender o processo, ele vai receber estímulos na sua educação espiritual, e ele terá todo um mecanismo de proteção no campo da disciplina. Porque o médium de cura, ele é um cidadão. Ele tem esposa, tem esposo, tem filhos, ele trabalha. E ele vai oferecer os seus recursos naqueles dias e naqueles locais aprazados. Se ele não se submete a um centro espírita e às disciplinas de um centro espírita, ele corre o risco de transformar a sua vida em um verdadeiro pandemônio. E ele passa a atender as pessoas na hora que as pessoas quiserem, em qualquer local. E isso vai comprometer seriamente a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Porque ninguém vai viver da mediunidade de cura. O trabalho de cura é um algo além. É um acessório importante, mas é um acessório na sua programação espiritual. Ele não é só médium de cura, ele é pai, ele é mãe, ele é esposa, ele é trabalhador, ele é cidadão. Então o centro espírita vai dar a ele a disciplina. Mas eu estou falando de tal, quando atende? Ele atende às segundas e sextas, de 8 às 10. Não, mas eu estou passando muito mal hoje, eu preciso dele hoje. Hoje ele não atende. Mas é falta de caridade, porque a gente é assim, né? Para os outros é falta de caridade, mas para a gente não é, né? A gente quer que nos atenda a hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, mas e a caridade? Não é a caridade para com ele, para com a família dele, para com as responsabilidades dele, não conta. Mas eu estou muito mal, vai no médico, né? Toma um diazepam, dorme até no dia seguinte. No dia seguinte você vai no centro e vai submeter ao tratamento. Mas é espiritual, toma um diazepam, dorme você e dorme o espírito, dorme. Não existe médium de cura de plantão, minha gente, isso não existe. Quem está de plantão é doutor, no hospital, ganha para isso, vive disso. O médium de cura, ele vai trabalhar nos momentos apropriados, nos locais apropriados. Não existe emergência para tratamento espiritual. Quem cuida de emergência é a medicina da terra. O que a gente pode é fazer uma prece, pede um vizinho para dar um passe, um amigo vai ler o evangelho, mas o médium ele tem que trabalhar nesses momentos. Então ele vai se vincular a um centro espírita, estudar mediunidade, fazer um curso de educação mediúnica e vai se submeter às disciplinas da casa. Isso é defesa para ele. E se ele fizer isso, ele tem grande chance de ter uma encarnação vitoriosa. Continuando aí no tema, Ricardo, o médium de cura poderia cobrar pelo menos as suas despesas? Começa com as despesas, né? Aí depois pega gosto para a coisa e quando vê já parou com um emprego e depois com outro e está vivendo por conta da coisa e virou festa. Na Europa e nos Estados Unidos, os médiuns de cura cobram. E cobram caro, porque lá tudo é caro, né? Alguns amigos que tiveram em Londres me disseram que há hospitais em Londres que quando a pessoa se interna, ao preencher a ficha, está lá, com bioenergia ou sem bioenergia. Com bioenergia, passe, paga mais caro, porque lá tudo se compra. Não há essa visão de mediunidade evangélica que nós temos aqui. A doutrina espírita entende que a mediunidade é o algo mais. É aquilo que nós vamos fazer que vai contribuir no nosso crescimento espiritual. Então não se cobra nada, não se aceita nada, nem presente, nem favorecimento. Um dia eu vi um fato que me chamou a atenção. Era um amigo do centro que estava numa fila do Banco do Brasil. Já há alguns anos, a época que a gente ia em banco, né?
E eu também estava, e daquelas filas que não andavam. Ele um pouquinho na minha frente, eu atrás, ele não me viu. E ele havia atendido na semana anterior, no centro, um rapaz que era caixa do banco. Um atendimento fraterno, uma conversa amigável, lhe deram um passe, essas coisas. E quando aquele que foi beneficiado por ele o viu, lá de trás do balcão, deu a volta e o chamou para que ele fosse do lado e ele ia resolver o problema dele, para que ele pudesse ir embora mais cedo. Eu percebi então que esse companheiro simplesmente agradeceu, disse, não, eu vou esperar a minha vez, e aguardou o seu momento. Uma atitude de um verdadeiro médium espírita, consciente de sua responsabilidade. Não se cobra nada, não se aceita nada. Eu tenho um amigo expositor espírita, que ele leva isso tão ao pé da letra, que quando ele vai fazer palestra em cidades aí fora, eles convidam para um cafezinho, ele nega. Ele não aceita nem cafezinho. Eu falei, mas isso é falta de consideração com os confrades, né? Porque tem centro espírita que a gente vai no interior, que eles fazem bolo, biscoito, enche a mesa, né? A gente não come desconsideração. Ele não come e não toma café. Não aceita nada. É lógico que fica a mensagem e fica a ideia. Então o trabalho espiritual deve ser absolutamente gratuito. Há curas promovidas por trabalho espiritual? Sem dúvida. Muito mais do que nós podemos imaginar. Quando se fala em cura espiritual, a gente logo imagina aquele grupo de médium, todo mundo de branco, passando a mão para cá, a mão para lá, cortando com bisturi. Essa mediunidade de cura, minha gente, ela se dá em várias circunstâncias. Agora, nesse momento, certamente muitos de nós estamos recebendo recursos espirituais dos bons espíritos. Quantos de nós chegamos ao centro com essa ou aquela patologia em germe e somos socorridos? E a doença nem chega a se manifestar. Eu tenho alguns exemplos notáveis nessa área. Um desses exemplos, que me marcou muito, se deu com uma tia minha, irmã de minha mãe, hoje no mundo espiritual. Tia Carminha. Tia Carminha era católica, apostólica, romana, filha de Maria. Nós todos espíritas, tínhamos uma reunião na cidade de Guarani, sábado à noite. Nós a respeitávamos, ela era católica, aquela coisa toda. Naquele sábado, a minha mãe, pela primeira vez, disse a ela, Carminha, você não gostaria de conhecer a reunião? E ela então era muito emotiva, os olhos se encheram de lágrimas. Ela disse assim, Bebete, o meu sonho é assistir uma reunião, mas eu só iria se você me convidasse. Então fomos e sentamos mais à distância, eu, ela e a mesa dos trabalhos. Quando meu pai abriu a reunião e fez a prece inicial, ao terminar a prece, tia Carminha levantou e disse assim, eu estou vendo espíritos, eu estou vendo um monte de gente de branco, e eles estão dizendo que vão me operar, estão mandando eu ir para a sala, porque em Guarani anexo a uma salinha onde não existia uma cama para tratamento espiritual, e eles estão mandando eu ir para lá que vão me operar de varizes. Ela tinha grossas varizes nas pernas, e sempre uma úlcera, aquela situação toda. Então o meu pai liberou, ela foi, deitou-se na caminha. Nós todos ficamos em concentração. Ela viu os espíritos chegando, ela viu os espíritos cortando as veinhas, e ela, depois dessa cirurgia, o quadro foi se recuperando. Tia Carminha nunca mais teve problema algum. Notem que ninguém pediu nada, notem que não houve mise-en-scène, notem que não houve festa, simplesmente numa reunião comum, uma reunião de estudos espíritas, de trabalhos espíritas, o processo se deu. Por quê? Porque havia merecimento. Nós, minha gente, vivemos em uma lei de merecimento. A lei que rege a nossa vida é a lei do esforço. Se nós merecemos, virá. O socorro virá. De uma forma ou de outra. Então, o socorro espiritual se dá dessa e de muitas outras maneiras parecidas com essa. Então, outra pergunta aqui, Ricardo. Os espíritos podem curar sem ser através das operações espirituais? Acho que você já respondeu, né? Então, sim, né? Outra aqui. Qual é a melhor orientação para alguém que vem ao centro espírita em busca de cura ou para a melhora de sua saúde ou de seus afetos? A melhor orientação é que ele busque socorro nos textos evangélicos e nos livros espíritas. Na verdade, muitas pessoas procuram pedindo orientação. Orientação para isso, orientação para aquilo. Todas as orientações, minha gente, já foram dadas. Estão nas obras espíritas. Qualquer livro que nós abrirmos,
É só começarmos ali, que nós vamos ver as propostas de caminho ali estão. Certa feita, uma mocinha do Centro Evangelizadora procurou Chico Xavier e pediu orientação. Um problema pessoal, orientação. E o Chico disse a ela assim: mas minha filha, você é dona da farmácia e vem me pedir um remédio? Nós que frequentamos o centro, que temos acesso à literatura espírita, nós somos o dono da farmácia. As orientações para todos os nossos problemas já foram dadas. Estão nos livros espíritas. Então o que a gente deve falar às pessoas é que estudem, peguem boas obras, leiam, se armem de recursos intelectuais. E paulatinamente, com o tempo, as coisas vão se clareando e a solução para os nossos problemas vão surgindo naturalmente. Sem que nenhum espírito nos diga o que devemos ou não devemos fazer. Porque, infelizmente, ainda se vê isso. Uma vez eu estava no centro, quando chegou uma moça que queria de todo jeito conversar com o espírito. Ela estava agitada, e o pessoal na recepção falando, na época da casa espírita. Aí pediram que eu fosse conversar com ela. Eu falei: vamos lá. Eu sentei e disse: mas o que você quer? Eu quero conversar com o espírito. Já está conversando aqui, eu sou o espírito. Não, mas eu quero um espírito, mas eu também sou o espírito, encarnado. Não, mas eu queria orientação. Olha, tudo que o espírito pode falar, eu também posso. Porque nós estudamos nos mesmos livros. Nós somos alunos do mesmo mestre que é Jesus. Então, não precisa ser espírito, qualquer encarnado resolve. Eu, se fosse buscar orientação, eu ia querer de encarnado, que eu estou vendo nos olhos, eu sei quem é. Eu conheço e tenho referência. Orientação de espírito, eu não sei quem está ali. Eu não sei se o médium está bem naquele dia, se está captando o que o espírito está falando. Morro de medo de orientação espiritual. Eu corro. Eu quero orientação de quem eu estou vendo, ó, de quem eu conheço, de quem eu posso argumentar, de quem eu sei a fonte e a origem. Então, orientar o indivíduo ao estudo da doutrina espírita. Há diferença entre aplicação de passe e magnetização? Nenhuma diferença. O passe é uma magnetização. A palavra magnetização é muito antiga e ela remonta ao século XVIII, século XIX, quando existiam determinados indivíduos que nem eram espíritos, porque nem existia doutrina espírita, e que se utilizavam da força mental, da prece, no processo de imposição das mãos. Posteriormente, com o surgimento do espiritismo, essas técnicas magnéticas foram desaparecendo, esses magnetizadores foram sumindo, e o espiritismo incorporou na sua prática o processo do magnetismo, que é um magnetismo sempre humano e espiritual. Há recursos do mundo dos espíritos, bioenergia de espíritos desencarnados, ao lado de recursos do mundo físico, bioenergia de espíritos encarnados. Como é definida a cura no espiritismo? Será a mera cessação de sintomas ou cura real? A cura para o espiritismo, na verdade, nós não vamos consegui-la por hora. Porque a gente entende a cura como a libertação definitiva de um mal. Na fase evolutiva em que nós estamos, tudo que nós conseguimos é no campo da melhoria, do alívio, da recuperação parcial. Cura definitiva nós só vamos encontrá-la quando nós nos libertarmos das imperfeições. Porque são as imperfeições morais que acalentam as enfermidades, sejam físicas ou psíquicas. Conta-se que sempre que José Arigó, médium do saudoso e notável Fritz, se encontrava com Chico, Arigó dizia assim: Chico, vá a Congonhas que eu te curo. Dr. Fritz me disse que te cura da angina, te cura do glaucoma, te cura da catarata. Vai lá que ele te cura. Chico nunca foi. Aí um dia alguém perguntou assim: Chico, você não vai por quê? Você acha que ele não te cura coisa nenhuma? E Chico disse: eu tenho certeza que se eu for, ele me cura. Bom, mas se você tem certeza que você for, ele te cura, por que é que você não vai? E Chico diz assim: porque essa ruindade eu conheço. Me tiram essa ruindade, eu não sei a que virá depois. Então eu prefiro uma doença conhecida do que uma doença desconhecida. Chico sabia que, na verdade, aquele processo físico era decorrente ainda de imperfeições morais. Simplesmente retirar dele aquela doença não ia resolver o cerne do problema, que era a imperfeição moral.
e aquilo voltaria de uma outra forma, senão agora no futuro. Ele então preferia conviver com aquela doença que ele já conhecia as suas limitações, do que simplesmente anulá-las e abrir campo para que outras pudessem surgir. Há males que vêm para o bem. Algumas enfermidades não podem ser assim consideradas? Sem dúvida. André Luiz, quando estuda a causa dos sofrimentos humanos, no livro Ação e Reação, ele diz que existe um tipo de dor chamada dor auxílio. A dor auxílio, segundo André Luiz, ela não está vinculada ao karma. Ela não tem nenhum vínculo com erros cometidos por nós, excessos ou faltas. A dor auxílio é uma enfermidade ou um problema extra causado pelos espíritos para evitar um mal maior. Seria um acréscimo de misericórdia da bondade divina, verificando que nós estamos indo para o mau caminho, que nós estamos indo por uma situação de queda moral. Eles podem gerar uma situação, uma enfermidade, uma queda, um problema qualquer, para evitar um problema mais sério. No livro No Mundo Maior, ele cita o caso de um cidadão alcoólatra que caminhava para uma situação de desencarnação. Mas a família tinha muito merecimento, a mãe, os filhos, a esposa, e orando, e sofrendo, e pedindo, ele bebendo, e os espíritos, em consideração à família, que tinha muito mérito, e para evitar que viesse a acontecer uma desencarnação prematura, promoveram que um coágulo que ele possuía instalado na artéria carótida se deslocasse até determinada artéria cerebral, de tal forma que ele teve um derrame cerebral, um AVC súbito, em que metade do corpo lhe foi paralisada. Em decorrência disso, foi acamado, hospitalizado, não pôde beber, e a recuperação muito lenta fez com que ele se afastasse dos alcoólicos, e isso permitiu que a sua encarnação fosse prorrogada um pouco mais, e ele tivesse chance de vir no futuro a lutar contra aquele vício de consequências tão daninhas. Então essas enfermidades podem surgir. É o mal que vem para dentro, sempre no campo do merecimento. O que podemos entender por mediunidade experimental com relação às curas? Eu não conheço essa expressão, mediunidade experimental. Eu acredito que seja um período de treinamento, de exercício da mediunidade, ainda num processo de cursos de desenvolvimento, como o nosso Coen ou coisa semelhante. Porque toda mediunidade, ela necessita de uma fase de adaptação. A gente sabe, por exemplo, que Chico, durante 2 anos, recebeu mensagens que depois foram jogadas fora. Divaldo conta que durante quase 5 anos, ele recebeu uma série de mensagens, e ia guardando num velho baú, na expectativa de que um dia viesse publicá-las. Quando certa feita, Joana lhe disse: bom, agora estamos preparados para começar o trabalho. E ele disse: mas e aquelas mensagens que eu recebi? Jogue fora, porque aquilo não vale nada. Aquilo lá foi treinamento. Então, mesmo o médium de cura, há uma fase inicial, que é uma fase de experiência, de treinamento, do desabrochar da mediunidade. Eu acredito que talvez seja isso que a pergunta está se referindo. O médium pode prejudicar o trabalho dos espíritos? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Porque, na verdade, uma comunicação mediúnica, ela é 50% espírito, 50% médium. O que chega numa mensagem psicográfica pelo Chico era 50% do espírito, 50% do Chico. Num trabalho de cura, 50% do espírito, 50% do médium. Se o médium não está bem, o seu 50% não vai com muitos recursos, vai depauperar, vai prejudicar. Então os esforços que o médium faz para ser uma pessoa melhor, mais saudável, vão contribuir para os resultados. Principalmente considerar o seguinte: o médium é alguém que é capaz de doar energia de uma forma mais importante. Se essa energia é uma energia comprometida, a possibilidade dessa energia prejudicar é muito maior do que um indivíduo que não possui essa faculdade. Vou contar um fato que se deu com um magnetizador do século XIX, de nome La Fontaine. Ele era magnetizador profissional. Curas notáveis.
Certa feita ele havia encerrado o seu trabalho e foi jantar. E enquanto jantava, tomou um cálice de vinho. Havia terminado o jantar quando chega um casal, era uma emergência. Uma senhora, numa crise histérica, muito mal, e o marido pediu que ele a atendesse num caráter emergencial, porque era uma urgência. E ele comentou, olha, mas eu já jantei, essa coisa. Não, mas pelo amor de Deus, ela está muito mal. E ele então resolveu submetê-la a passes magnéticos. Eram sessões demoradas, mais ou menos 40 minutos. Havia uma série de técnicas. E o curioso é que quando ele começou o processo de magnetização, a senhora adormeceu e não acordava de jeito nenhum. Foi transferida para um nosocômio e um facultativo, ao examiná-la, fez um diagnóstico: intoxicação alcoólica em alto grau. Ou seja, um cálice de vinho, com a força magnética dele, foi capaz de desenvolver nela um coma alcoólico. Então notem como o magnetizador e o médium têm compromissos com a sua saúde física e com a sua saúde psíquica. Inclusive o médium comum, que trabalha nas reuniões espíritas, porque funciona também como médium. Então, uma outra aí, ó. Um tratamento espiritual pode dar problema? Um tratamento espiritual, via de regra, não tem efeitos colaterais, excetuando alguns casos específicos. Há alguns relatos. A gente sabe, por exemplo, que José Arigó, que operava 20 pessoas de catarata ao mesmo tempo, usando o mesmo canivete, que deixava o canivete fincado no olho do indivíduo e ia conversar com o outro. Isso visto, filmado, fotografado. José Arigó operou milhares de pessoas. Dessas milhares, uma ou outra tinha problemas, como infecção. Então, o tratamento espiritual, ele não é absolutamente desprovido de riscos. É claro que esses riscos são minorados em função da própria proteção que a casa existe. No entanto, devemos lembrar da questão do médium. Se o médium não está bem, ele pode dar guarida a espíritos mistificadores, a espíritos perturbados, que querem criar confusão na casa. E a partir desse conúbio, médium em desequilíbrio, espírito perturbado, aquele tratamento pode não dar o resultado que nós almejamos. O benfeitor espiritual que acompanha o trabalho do médium pode dele se afastar, deixando por conta de sua invigilância? A gente sabe que isso é possível. Os benfeitores, eles têm um compromisso de acompanhar o médium e assessorá-lo dentro de certos limites. Quando o médium não se esforça, não faz a sua parte, barateia aquele trabalho, esse espírito não é obrigado a ficar ali suportando a truculência e a irresponsabilidade do outro. No entanto, temos que considerar uma coisa chamada merecimento do paciente. Porque às vezes, mesmo o médium não oferecendo os recursos, se o paciente que ali está possui merecimento, os bons espíritos podem arrumar recursos alternativos para atender aquele indivíduo. Se não para beneficiá-lo, pelo menos para que ele não seja prejudicado por aquele médium invigilante. O médium de curas pode ser processado por curandeirismo? Ele pode ser processado se ele cobrar. Essa é a grande questão que Chico sempre se batia com relação a isso. Não aceitar favores, não vender nada, não cobrar nada. Porque se nós fazemos simplesmente a caridade, qualquer nível de processo desse campo esbarra no sentido do objetivo daquilo. Mas exercício ilegal da medicina, mas o que é que ele está ganhando com isso? Nada. Ninguém exerce uma profissão para não ganhar nada. Então a gratuidade do trabalho é a defesa que nós possuímos contra a questão jurídica. Mas a partir do momento que qualquer tipo de ganho envolve, nem que seja uma erva que é vendida do lado, nós corremos o risco, efetivamente, de sofrermos um processo por prática médica ilegal. Há explicação para o fato de haver diferentes tipos de intervenção? Há médiuns que trabalham com ferramentas de corte, exemplo, Arigó em Minas, e outros que afirmam cortarem sem ferramentas, Marinheiro em Volta Redonda, com trabalhos confirmados. A maioria dos autores espíritas hoje acha que os trabalhos de cura
devem se dar sem a utilização de qualquer instrumento cortante. Nós achamos que não faz sentido a utilização de bisturi, de gilete, de tesoura, de algodão, de éter, de nada disso. Por um motivo muito simples. A técnica espiritual dispensa qualquer tipo de aparato físico. Bom, mas por que então que se usa? Existem 3 explicações. Primeira, desejo do médium. O médium é alguém que traz frustração na área profissional e acha bonito vestir branco, pôr luva, gorra, tesoura, máscara, acha bonito e se realiza dessa forma. Como o espírito quer trabalhar, trabalha, independente daquilo. Segundo motivo, o espírito pode achar que precisa. Porque muitos espíritos que trabalham com cura não são espíritos de grande evolução. Notadamente esses vinculados a um magnetismo mais grosseiro. Esses espíritos que trabalham nas curas espirituais são espíritos mais ou menos da nossa evolução. Às vezes são grandes cirurgiões, foram notáveis clínicos, mas não são espíritos de alta envergadura moral. Fritz não era um espírito evoluído. Fritz era um espírito grosseiro, mal educado, notável como médico, cirurgião brilhante, mas como espírito, parcos de recursos morais. Quem frequentou e quem conheceu José Libó sabia da truculência do Fritz. Ele era desagradável, mal educado, porque ele era um espírito terra a terra. Divaldo conta numa palestra, olhem só, que certa feita um cidadão que morava em Belo Horizonte foi sofrer uma cirurgia com o Dr. Fritz incorporado em José Libó. Ele tinha um câncer disseminado, gravíssimo, mas não sabia. E durante o tratamento, o espírito percebeu que a coisa era muito grave e disse a ele: olha, meu filho, nós vamos fazer aqui uma cirurgia, você não precisa voltar não, fica tranquilo porque a melhora vai vir com o tempo. Mas sabia que ele ia morrer em poucos meses. Mas o cidadão começou a insistir: não, doutor Fritz, mas eu queria que você me falasse a verdade, eu sou budista, eu acredito em reencarnação, você só pode me dizer, diga a verdade. E o espírito: não, meu filho, isso é bobagem, você vai para casa, confia em Deus. E ele insistindo: mas doutor, eu queria saber mesmo porque eu tenho família, eu preciso cuidar da minha vida. Diz que o espírito perdeu a paciência. Disse: ah, você quer saber? Tá, você tem um câncer disseminado, vai morrer em menos de 3 meses. O cidadão saiu dali, foi para o edifício Acaiaque em Belo Horizonte, pulou lá embaixo e se matou. Então muitos espíritos de cura são assim, são muito grosseiros. Então, na verdade, a gente entende que esses espíritos podem achar que precisam de bisturi, de tesoura. E a terceira justificativa é para gerar uma credibilidade do grupo. Porque tem gente que, se não tiver festa, não acredita, né? Tem gente que tem uma refratariedade muito grande. Então, se não tiver, é igual o passe antigamente. O pessoal queria passe que faz barulho, não é? Adorava, às vezes voltava na fila para ir no médium que passa a mão, essa coisa toda. Quando nós acabamos com essa festa e o passe virou imposição de mão, muita gente reclamou. Passe fraco naquele centro, não gosta na gente, não reza, não faz nada. Tem gente que precisa do mise-en-scène. Por que é que Jesus, minha gente, cuspiu na lama, fez uma massa e passou no olho do cidadão? Para quê? Para gerar no indivíduo um sentimento de receptividade para a cura. Porque era um indivíduo extremamente recalcitrante, incrédulo. Então, muitas vezes, o grupo parte para esse negócio de gaze, de éter, de bisturi, de tesoura, para gerar uma aceitação do indivíduo. É igual o nome Fritz. Vocês já repararam, para todo lado, Dr. Fritz cura todo mundo? Não tem uma cidade que não tem um grupo que não recebe o Fritz. Como trabalha esse espírito? Mas não é Fritz coisa nenhuma. Mas por que fala que é Fritz? Para ter prestígio, para gerar aceitação. Porque se falar é o Dr. João, Dr. João não cura ninguém, não. Eu quero o Dr. Fritz, médico alemão. Então, para gerar aceitação, cria uma situação como essa. Na verdade, nós entendemos que a cirurgia espiritual dispensa qualquer aparato da medicina física. Imposição de mãos, toque, no máximo isso. Tem uma outra questão aqui, Ricardo, que diz assim: operação em tórax na década de 60 em trabalho de materialização em Caratinga, Minas Gerais.
tendo por médium de efeitos físicos um pedreiro de nome Antônio. Caso o doente quisesse, saía com a marca cicatrizada da operação. Como entender este tipo de atendimento? Como um processo de materialização espiritual. Nesses casos, a gente tem a mediunidade chamada de efeitos físicos, em que o espírito retira o ectoplasma do médium e, através desse ectoplasma, ele consegue efetivamente cortar, provocar a hemostasia do sangue, suturar e retirar, inclusive, órgãos. Essa história de corte, eu vivenciei uma experiência dessa, depois de muita insistência da minha família. Eu tive uma hérnia de disco, não melhorava com nada. Aí minha mãe marcou, combinou com todo mundo, me pôs dentro de um carro, meu cunhado na direção, e fomos nós para fazer um tratamento espiritual. Foi notável, porque pela primeira vez eu vi um trabalho, e um trabalho real, porque o médium não usava absolutamente nada nas mãos. E eu cheguei mais cedo e acompanhei. Ele fez uma série de trabalhos, depois eu conversei com as pessoas, muitos me disseram que haviam se curado de cólicas renais, uma série de coisas. Fenômeno autêntico. Aí chegou a minha vez, eu sentei, ele se aproximou e disse assim: o doutor quer a cirurgia com dor ou sem dor? Eu disse assim: de preferência sem dor. Ele disse assim: não, o doutor é muito incrédulo, vai ser com dor. Eu falei: tudo bem, já estou aqui. E ele passou a mão na minha coluna, meus amigos, mas doeu pracho. Não tinha nada na mão. Fez um corte de cima e embaixo, e os sinais do ponto, e sujou minha camisa de sangue. Quando eu cheguei em Juiz de Fora, era um evento do ID, um bingo que nós fizemos. E eu fui direto para lá. E foi uma festa, porque todo mundo queria ver o corte que o espírito tinha feito nas minhas costas. Ele não usou nada, recurso nenhum. O que é isso? São aparelhos fluídicos. Recursos fluídicos que muitos deles usam. Por isso nós achamos que nós não precisamos usar esse tipo de instrumento, já que eles têm técnicas muito superiores às nossas. Bom, Ricardo, eu acho que a gente podia parar agora e deixar algumas perguntas que possam ainda ter aqui. Alguém tem alguma pergunta que não foi ainda feita, que gostaria de perguntar ao Ricardo? Eu gostaria. Dá licença. Não. Eu fui operado na coluna, lá em Babacena, por esse doutor Fritz, por um médico moreno, que trabalhava na sessão. Eu fui daqui lá, não podia andar. Eu trabalho de pedreiro, eu trabalhava, né? Não podia baixar. Mas só peço que a pessoa não tiver fé, não é curada. Não é verdade? Então, ele não usou ferramenta. Exatamente. Eu hoje tenho 82 anos, estou com artrose nos joelhos só. Né? Mas não posso abaixar. Opa! Eu não podia fazer isso. Então, a fé, como Jesus, te curou. Né? Ele passou, como o senhor diz, o dedo aqui, cai embaixo de mim, eu escondo ele igual a formiga mordendo. Isso mesmo. Tirei todas as roupas, né? Fiquei lá de camisola e fez isso. E doeu mesmo. Me deu um regime de 30 dias aqui, na rua José Nicodemo, 76. Fiquei deitado lá uns 30 dias. E sarei. Mas por quê? Porque eu tive fé. Senão não é curado. Esse seu cirurgião deve ser da escola do meu, né? Escola da dor. Né? A fé é importante. Se o indivíduo, Allan Kardec fala isso, a fé funciona como uma bomba de sucção. Se o indivíduo não acreditar, não insistam não, gente, porque vai ocupar lugar de outro. A fé favorece de forma importante a recuperação. Kardec diz isso. E Jesus dizia isso. Tua fé te cura. Tua fé te cura. Não é? Exatamente. Graças a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Bem, doutor, o que eu tenho a falar é o seguinte: é agradecer pela ilustração, que foi tão grande que eu acho que atingiu a todos aqui. Agora, eu gostei, eu captei uma frase que o senhor usou aí, quando o senhor falou na Inglaterra, prática da mediunidade, bioenergia. Os médicos perguntam assim: quer tratar com bioenergia ou sem bioenergia? Sem energia, não foi isso? É.
Aí o senhor explicou, bioenergia quer dizer fluido vital. Eu não sabia. Isso mesmo, energia de vida. Muito obrigado. Bio é vida, né? Bioenergia, o senhor falou. Bioenergia significa fluido vital. Quer dizer, fluido vital é aumentar a sua energia de acordo com o seu merecimento, o seu carro, coisa parecida. Exatamente, isso mesmo. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço, viu? Ricardo, eu vou fazer uma pergunta minha. Não uma pergunta, mas um relato. Eu tinha por volta de 14 anos, meu pai foi levar meu irmão a Caratinga para tentar olhar um problema de queda de cabelo. E chegando lá, ele foi atendido, acho que eram 11 horas da noite, mais ou menos, e o médico disse para ele, o cabelo ele não vai ter nessa encarnação não, mas nós estamos precisando resolver um problema no coração. Meu pai quase caiu para trás, apesar de ser espírita, né, ver o filho ali de 15, 16 anos, e não foi maior o susto da minha mãe, quando meu irmão chega em casa, com o esparadrapo do pescoço até lá embaixo, né, repouso absoluto por 10 dias, e ele tinha sido operado do coração, né, está vivo até hoje, né, nunca mais teve nada do coração. E quando a mamãe retirou o esparadrapo, por ordem deles lá, realmente tinha pontos e o corte, né, tinha acontecido até embaixo, né? Então, são coisas mesmo que a gente tem que ver, né? Acho que por merecimento, né, Ricardo? Mais alguma pergunta, gente? Doutor Ricardo, deixa eu falar, eu descobri que eu estou com cálculo na vesícula. Aí eu fui fazer a cirurgia convencional. Chegou lá o médico, anestesiou, tudo certinho. A hora que eu voltei da anestesia, não tinha sido feita a cirurgia. Aí eu fiquei espantada, né? Aí estou fazendo tratamento magnético. Aí fui fazer ultrassom, fiz um tempo, fui fazer ultrassom. Aí elas continuam. Então eu não vou ter merecimento é falta de fé? O que é? Você fez cirurgia espiritual? Agora estou fazendo. E fez a cirurgia médica? Não, ele não conseguiu fazer. Não conseguiu retirar os cálculos? Não, ele só anestesiou e não conseguiu. A hora que eu voltei da anestesia, ele falou comigo. Não conseguimos fazer a cirurgia. Entendi. Pedra da vesícula é problema do médico. Ele tem que arrumar uma solução. Não vamos culpar os espíritos por isso, porque é difícil materializar uma pedra. Precisa de bioenergia para chuchu, né? Se materializar uma pedra de vesícula é trabalho de louco, não é? Porque o recurso dos espíritos, eles têm limitações. Jesus foi um só, né? Os médios, nós aqui, a gente melhora uma coisinha, um resfriado, uma dor de coluna, né? Mas materializar uma pedra de vesícula é possível, mas é difícil. Então você tem que insistir com o médico da terra. Isso aí é função. Não, espera um pouquinho. Espera mais um pouco. Eu quero agradecer vocês, gente, pelo carinho. A gente teria muita coisa, né? Sábado a gente vai continuar. Tem mais algumas perguntas que eles quiserem vir no sábado, a gente vai continuar. Boa noite para todos.